E eu queria ouvir de vocês dois o que vocês estão achando da situação do PT nesses já 2 meses, um pouco mais de 2 meses. Só antes de entrar na situação do PT, Ricardo, eu queria, para esgotar o bolsonarismo, o assunto bolsonarismo, eu queria lembrar do negócio que o Renan Santos falou algumas vezes e eu concordo plenamente. Pro operador político, pro agente político que está no entorno do bolsonarismo, a vida é um inferno. O cara passa o dia inteiro se perguntando se o Carluxo não vai acordar de mau humor e foder com a vida dele, perdão, ferrar com a vida dele em rede social. Se não vai sair uma loucuragem, qualquer grupo maluco e destruir com a reputação dele, se anda muito no limite. Então, tendo a chance, é natural que esses operadores comecem a espanar. O Tarcísio está montado no segundo maior orçamento do país, só é menor que o orçamento da União. Tem grana sobrando. Outra coisa, o Tarcísio é um militar exemplar. Ele tem uma formação teórica, técnica, intelectual invejável. Melhores notas da AMAN, Instituto de Engenharia, brilhante carreira, foi pro Haiti, aturou Dilma Rousseff. Pouca gente sabe dos bastidores do governo Dilma. O que essa mulher infernizou a vida do Tarcísio não tá no gibi, ele engoliu em seco. Sobreviveu, foi operador do Centrão nessa época. Já lá em 2014, 2013, 2014. Aguentou, passou para o governo Temer, se reinventou como bolsonarista e ele é a menina dos olhos dos generais. Porque ele é tudo que o Jair não é. Ele é disciplinado, ele é sério, ele manteve a carreira até o fim, ele nunca sacaneou o companheiro de farda, é muito mais centrado. Então tem o Tarcísio, tem um Danilo para entrar, se o Danilo entra, daqui a pouco começa a ganhar atração no debate. Eu concordo plenamente com o Ricardo, a questão comunicacional tem um poder imenso, ainda mais numa discussão presidencial, que precisa ser uma discussão pautada em realização. Eu falo há muito tempo, Ricardo, pessoal, porque o Tarcísio e o Zema são os nomes que estão à frente. Não são. Ser governador no Brasil é um inferno, isso aqui não é os Estados Unidos, que o cara sai do governo do estado e vai virar presidente. Aqui não tem autonomia. Se o cara começa a brigar com o presidente, tá aí o João Dória Júnior. Deu super certo, né? O cara encerrou a vida pública. Para entrar na tua pergunta sobre o PT. O PT tem vários problemas para resolver. Todo mundo apostava enormemente na capacidade de articulação do Lula. Ainda não se viu, até porque se vê um Lula viajando muito, passeando muito, vivendo muito de coreografia e trabalhando pouco. Eu vou trazer uma informação aqui, isso pode confirmar isso com o Kim. O PT não tem base de apoio no Congresso Nacional. O governo Lula não tem base de apoio no Congresso Nacional. Eles ganharam as eleições da presidência da Câmara e do Senado. Não, não ganharam nenhuma. Eles foram a reboque. Eles aprenderam a lição de Dilma de que peitar quando não dá, se apanha. Vem o impeachment de troco. Eles não ganharam nem a Câmara. Quem ganhou a Câmara foi o Centrão. E quem ganhou o Senado foi o Centrão liderado por Kassab. Na Câmara o Centrão liderado por Lira e no Senado o Centrão liderado por Kassab, que articulou a eleição do Pacheco. Então o PT não ganhou nenhuma das duas, não tem base, estão desesperados, aí eu tenho informação de bastidor, estão desesperados atrás de deputado de primeiro mandato, oferecendo mundo e fundo, e os caras não estão muito afim de conversar, porque estão esperando para ver para onde vai. E aí tem um outro problema, né? Uma coisa era o Lula articulando lá em 2003, que ou você era a base do governo, ou você não fazia absolutamente nada. Não existia emenda impositiva. Hoje o parlamentar ele pode ser o mais radical anti-governo, que ele vai ter 15 milhões de reais para gastar por ano, para direcionar a emenda. O Kim passou 4 anos batendo no Bolsonaro e postando as emendas dele em rede social, indo em hospital, indo em escola, fazendo o trabalho dele, construindo base política, construindo disposição. Então, mesmo para o deputado fisiológico, aquele que depende visceralmente de grana, ele tem grana sem precisar de olhar para o governo. A situação do Lula é delicada e eu vejo ele deixando muito o governo assim solto. Eu não sei até onde isso vai. E quando vier a primeira crise econômica, e virá, é só escutar qualquer economista sério, 2023 não vai ser bom e 2024 também não tem nenhuma perspectiva de melhora. E aí, como é que ele vai se manter? E aí esses deputados que já não estão bom de conversar agora, vão estar bom de conversar quando vier uma crise econômica? Acho que talvez se superestime demais essa capacidade de conversar, até pelo case de Dilma Rousseff, que
que tinha essa dificuldade, que não conseguia dialogar com ninguém, mas se superestime isso. Às vezes não tem lábia boa que resolva. É objetivo o negócio. E é um Lula cansado, é um Lula passeando demais. Tá estranho. Tem um detalhe aí, que eu não vou dizer que é crise, na verdade não é uma crise, obviamente, mas já aponta para alguns problemas, né? A gente estava comentando na live de tarde, eu e o Ian, que provavelmente haverá aumento de combustível em março. Aumento de combustível é das coisas, assim, se você faz uma lista de coisas mais populares, elas têm três coisas mais populares. E não vai ser aumentinho, Ricardo, vai ser paulada, tá? Vai ser paulada. É coisa de R$1 pelo menos, assim, rápido na bomba. Nossa. Isso é pela volta dos impostos? Volta tudo de uma vez só, Pedro. Tipo, tudo que está represado há um ano vai voltar de uma vez só. ICM, todas as isenções, todos os subsídios, tudo. É R$1 na bomba, assim, de largada. Numa inflação que não tá 100% controlada. E aí até, só para completar, eu acho que algum microfone está reproduzindo. Não é o meu, por incrível que pareça. Eu pensei que fosse o meu, mas eu desliguei aqui um momento e deu um eco. Então eu acho que talvez seja o seu dos outros. Não, mas consertou já. Consertou. E aí eu concordo 100% com o que o Bisotto trouxe. Primeiro, a tese econômica. O governo atual é um governo que pratica tudo que há de errado na economia. Você vê esse discurso de abaixar os juros de forma irresponsável, isso pode descontrolar a inflação, os juros futuros estão aumentando. Não quero aqui entrar no tecnicismo, não é o ponto. Mas tudo que há de errado para fazer na economia é o que o governo Lula está caminhando para fazer. E o que derrubou a Dilma foi a economia. Corrupção, teve no mandato do Lula, Lula 1, Mensalão, Lula 2, Dilma 1, corrupção nunca derrubou por si só o PT. Quando você juntou na corrupção a insatisfação do desemprego, da inflação, dos juros altos e de tudo isso, aí sim nós caminhamos, né, para a derrubada, para o impeachment da Dilma. Que eu acho que pode derrubar mais uma vez o PT é a situação econômica. Com a atual equipe que tem lá, não vejo solução. Ao ponto de que o Haddad virou moderado. Né? O Haddad virou uma pessoa que tenta minimamente falar, galera, olha só, a gente pode gastar mais do que arrecada, mas tem um limite. E tá a galera lá falando, não tem limite não, vamos gastar, baixar juros na canetada, a inflação a gente controla, a inflação não é tão ruim assim. Então eu acho que pela economia já vai ser um buraco. E Pedro, articulação... só para não deixar passar, em alguns news atrás eu trouxe uma informação, foi quando o Manteiga caiu da equipe de transição. Você sabe por que o Manteiga caiu da equipe de transição? Não. Acusação de ultra-ortodoxia. Nossa, sim, acusaram Guido Mantega, o pai da nova matriz econômica, o cara que mandou as contas públicas para o espaço, de ortodoxia excessiva. Que ele era fiscalista demais e estava preocupado demais com as contas. Guido Mantega. Esse é o ambiente do debate econômico no entorno do Haddad. Não, loucura. E aí essa Esther, que é ministra, na pauta que pegaria a reforma administrativa, gestão de pessoal, uma doida completa, também tem uma visão 100% equivocada. E aí, mas isso é econômico. Então, acho que vai dar problema muito rápido. Né? E o segundo lado, que é o da articulação política, que eu acho que é até onde o Lula consegue conduzir um pouco melhor, ainda assim ele está numa situação muito difícil. E o Brasil chegou no ponto de loucura. Galera, o Bivar está dando entrevista falando abertamente para Deus e o mundo de que ele, se tiver mais cargo, dá mais apoio do União Brasil. Aberto, falando, olha, preciso de mais cargo para dar mais apoio. A gente chegou no ponto do Brasil que isso é aberto e escancarado. E se o União Brasil fizer essa federação do capeta com o PP e virar, né, o suprassumo do Centrão, cara, para onde que o PT vai dentro da Câmara? O maior bloco vai ser PP, União Brasil, pedindo cargo a rodo, diretoria de estatal, mais ministério, etc. A segunda maior bancada vai ser lá do PL, que não vai juntar com o PT, e o PT não vai ter para onde ir. E ainda assim, ainda que o PT queira ir para onde ir, ele quer aprovar o quê hoje no Congresso? Rever a autonomia do Banco Central? Sim, na verdade, o PT aprovar coisa no Congresso hoje é andar para trás do Brasil. Então, melhor que fique enrolado mesmo. Só que, mesmo do ponto de vista de costura política, é muito difícil. E tem, só para concluir, figuras que rondam hoje o Lula, como a Janja, que atrapalham a articulação política dele. Trazendo para o caso aqui do Rio de Janeiro, eu já comentei até no MBL News,
de que o Pedro Paulo seria indicado ministro do Turismo pela bancada do PSD na Câmara e valeria também o apoio do prefeito Eduardo Paes. E a Janja, tem matéria sobre isso, a Janja teria vetado o nome dele por problemas dele no passado com relação à mulher dele, a antiga mulher dele, acho que ele teria batido nela e tudo mais. Então imagina que ele ainda tem que lidar com essa galera no círculo próximo dele, que é quase um PSOL ali dentro, vetando nomes, batendo em nomes, e não deu outra. Nas últimas 2 semanas, o Eduardo Paes fez algumas críticas ao governo federal. Caiu na porrada no Twitter com o presidente da Petrobras, criticou a indicação do Lula da pessoa que vai gerir os hospitais federais no Rio de Janeiro. Ele está criticando. O Pedro Paulo fez um artigo no Globo criticando o governo federal em alguns assuntos, falando que o ajuste fiscal do Haddad era balela, que não tinha fundamento. Imagina, o Pedro Paulo fez o L pra caramba, estava super lulista e agora criticando. Então, assim, mais afastamentos pela Janja, esse ciclo social dele. Enfim, só é isso. Eu acho que hoje o Lula ele tem pessoas no entorno dele que minam a capacidade de articulação dele. Que dele própria, temos que reconhecer, ele é muito articulado, mas está cercado de pessoas malucas. E tem o fator também psicológico, de psicologia do grupo aí do PT, que é uma coisa que todo mundo tinha que ter levado em consideração. Eu lembro bem, e eu já falei isso também várias vezes no início, que nas vésperas do governo PT havia uma falsa esperança acalentada pela mídia que é aliada do PT, por parte da mídia que é aliada do PT, de que o governo seria moderadíssimo. Então, se trataria de um governo muito moderado, um governo muito equilibrado, de frente ampla, adequando-se a todos os interesses contraditórios, e isso estaria muito bem representado pela figura de Geraldo Alckmin como vice. Essa era a ideia. Essa ideia, no entanto, conflitava com todo o histórico de discussões internas do partido, de colóquios, alguns dos quais eu mesmo já vi, desde a época do impeachment. Dentro dessa reflexão, o que se colocava o PT sofreu um golpe parlamentar articulado pelas elites, articulado pelo capital e articulado internacionalmente e com o apoio dos partidos do alto clero brasileiro, PMDB, PSDB, sobretudo. E nisso os partidos se valendo das manifestações de rua, instrumentalizando grupos como o MBL, etc. É uma leitura equivocada, não foi realmente assim que aconteceu, mas eles têm essa leitura, é uma leitura oficial do PT. Isso está escrito em diversos lugares e é assim, uma espécie de consenso ali dentro, pelo menos para a militância. Isso gera no partido uma necessidade de ir para cima do sistema. Então, o partido tem uma necessidade de ir para cima do sistema, o partido tem uma necessidade de revogar as contrarreformas do governo Temer, como eles chamam, eles têm uma necessidade de se vingar do golpe parlamentar. E quando você está nessa situação, é preciso aceitar a turbulência inevitável que vai decorrer disso. A turbulência inevitável ela está inscrita no próprio pensamento petista pós-impeachment. O petismo não veio para pacificar nada, ele não veio para fazer frente ampla. A frente ampla foi um discurso, foi um meio dele pacificar todo mundo e garantir a vitória eleitoral, ponto final. Não tem frente ampla. Agora é a frente curta, a frente estreita, a frente do nós, a frente de um partido que foi muito ferido. O Lula foi para a cadeia, ele passou 500 dias na cadeia, mais de 1 ano na cadeia. A Dilma foi derrubada, o partido perdeu muita coisa, o partido sofreu uma campanha midiática no auge da sua queda muito dura. Tudo isso aconteceu. E do ponto de vista petista, da perspectiva petista, isso tudo foi uma grandíssima injustiça. Então, eles se veem como um partido injustiçado, partido que fez muito pelo país e que foi muito achincalhado e que sofreu uma verdadeira reviravolta histórica movida pelos detentores do capital, pelo mercado, pelos grandes partidos e tudo mais. Então, isso gera um tipo de rancor que só é resolvido quando esse partido se vinga. Então, nós temos esse impasse. É um partido vingativo
com uma oposição bolsonarista inarticulada, com grupos como o MBL tentando surfar e crescer e ganhar força, né, nesse processo, um STF muito fortalecido com a sua própria agenda de aumento do poder do judiciário, e essa situação que nós vivenciamos. Não vejo que nada vai sair de bom disso. Nós temos ainda 4 anos pela frente nessa brincadeira, e o Brasil vai ficando cada vez mais para trás, e mais para trás, e mais para trás. Nós estamos numa época aqui que nós estamos às vésperas da maior revolução tecnológica desde a Revolução Industrial, que é a revolução da inteligência artificial, que já está batendo a porta de todo mundo está falando de chat GPT. Isso é só um início. Tem uma revolução gigante. Eu tenho amigos que conhecem bem do assunto, eu tenho um amigo que trabalha numa fundação indiana, eu sempre converso com ele, diariamente converso com ele, e ele trabalha nessa fundação indiana, e essa fundação, o dono, né, o fundador, é um grande conhecedor da inteligência artificial. E ele diz, olha, na Índia tem debates imensos sobre esse assunto agora. Na China, a mesma coisa, tem debates enormes sobre inteligência artificial, tal, que vai fazer, quais são as mudanças, quanto de emprego vai perder, o que vai ser automatizado, o que não vai ser automatizado. E o Brasil não tem a menor ideia, o Brasil simplesmente está à deriva diante disso. Ricardo, como é que nós vamos debater inteligência artificial com os nossos alunos nos últimos lugares do PISA? Os nossos alunos não conseguem fazer conta. Nós botamos um universitário que não sabe escrever em português. A minha esposa concluiu o mestrado faz 1 ano, Ricardo, 1 ano, 2. Teve colega dela que não sabe escrever, que assim, comete erros grotescos, que o meu filho de 9 anos não comete, de português, assassina a língua. O cara saiu com mestrado. Como é que vai debater aí? Se pega uma criança chinesa, uma criança indiana, o nível é outro. É óbvio que eles estão debatendo inteligência artificial. Não tem nem perspectiva. É um país que está para trás, que tem um processo de desindustrialização que acontece desde Fernando Henrique Cardoso muito agudamente, okay? Que é um fazendão com agro muito competitivo. Um agro esse que está sob pressão do PT, pode passar uma reforma tributária que vai de encontro diretamente aos interesses do agro e de outros setores. Isso está rolando já nesse país, com um partido vingativo, com uma posição bolsonarista que é ridícula, com um centrão que está criando mastodontes políticos com interesse nenhum pelo país, só o interesse de roubar dinheiro, e aí vem uma revolução tecnológica em nível mundial e nós não estamos preparados para nada. Ou seja, a situação do Brasil é teletrágica. Ela é assustadora. Não é à toa que o brasileiro médio se sente tão desamparado. A sensação que as pessoas têm, eu sei disso, eu vejo no chat, eu vejo com amigos e com todo mundo, é uma sensação de desespero. Nós estamos numa situação desesperadora. Desesperadora. Então, assim, a esperança, meu irmão, é conseguir edificar alguma coisa diferente aqui e ver se daqui a 4 anos a gente disputa a presidência e ver o que faz, para ver se a gente tira o país desse drama, porque, do contrário, talvez a gente veja mais uma década perdida. A gente teve uma década inteiramente perdida e nós podemos estar entrando numa segunda década perdida e passar 20 anos de retrocesso, né? A situação é assim, terrível.